Olá galera, beleza meus feras? Vamos fechar esse capítulo, de funções inorgânicas, capítulo grande, hein? Trabalhamos ácidos, trabalhamos bases, trabalhamos sais e agora página 58 para a gente fechar legalzinho, galera. Óxidos. Acompanhe no módulo, preencham aí o conceito, tá? Galera, óxidos são compostos binários, ou seja, são compostos formados por dois elementos. E o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Coloque aí no tracinho a palavra eletronegativo. Então, olhem legalzinho. Óxidos são compostos binários, são compostos formados por dois elementos. E o oxigênio é o mais eletronegativo. Vou dar uma dica bem belezinha para vocês, tá? Galera, óxidos são compostos que têm dois elementos e o oxigênio vem no final. Dois elementos. Oxigênio no final é um óxido, tá? Agora, olhem aí os exemplos. CaO, dois elementos, oxigênio no final. CO2, dois elementos, oxigênio no final. ZNO, dois elementos, oxigênio no final. Agora se liguem nessa observação. Passem aí um marcador de texto, destaquem legalzinho, importante essa observação. Ela diz assim, galera, o F2O, na realidade, OF2, não é óxido, trata-se de um fluoreto. Galera, por que o composto OF2 não é óxido? Porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então fiquem espertos, tá? Quando o oxigênio se liga com flúor, não é óxido não, hein? Porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Agora, tirando o flúor, quando vocês pegarem uma substância, dois elementos, oxigênio no final, é óxido, beleza? Agora, meus feras, esse assunto, a gente divide ele em dois tópicos, classificação e nomenclatura, tá? A gente vai começar trabalhando classificação de óxidos. São 7 tipos de óxidos, beleza? Muito importante que a gente entenda, que a gente bote no juízo esses 7 tipos de óxidos. Depois, na sequência, a gente trabalha a nomenclatura, certinho? Então, vamos juntos aqui, galera. Classificação de óxidos, beleza? São 7 tipos. Primeiro, meus feras, óxidos básicos. Completem aí no módulo o tracinho, completem o conceito. Óxidos básicos são formados por metais que apresentam NOx igual, completem, mais um ou mais dois, mais um ou mais dois, beleza? De um modo geral, galera, olhem o que temos aí entre parênteses. De um modo geral, os óxidos básicos são formados por metais da família 1A, metais da família 2A e prata. Belezinha? Metais alcalinos terrosos e prata ligados a oxigênio irão formar óxidos básicos, beleza? Aí eu coloquei aqui no quadro bem mastigadinho pra gente. Vamos fixar aqui, galera. Óxidos básicos são formados por metais
que possuem NOx mais um ou mais dois ligados a oxigênio, beleza? Olhem aqui os exemplos, galera. Eu tenho sódio, metal da família 1A. O NOx é mais um. O cálcio, metal da família 2A. O NOx é mais 2. E tenho a prata. Então, repetindo, metais da família 1A, metais da família 2A e prata, quando estão ligados ao oxigênio, óxidos básicos, beleza? E meus feras, por que os óxidos básicos são chamados de óxidos básicos? Por quê? Olhem as reações. Primeira delas, óxido básico tem a capacidade de reagir com água formando base. É por isso, galera, que os óxidos básicos são chamados de básicos, porque quando reagem com água, eles formam bases. Por exemplo, o óxido de cálcio reagindo com água forma a base hidróxido de cálcio. Então guardem legalzinho. Óxidos básicos reagem com água formando bases, beleza? E meus feras, olhem a segunda reação. Óxido básico reage com ácido, produzindo sal e água. Ô galera, fiquem espertos. Óxido básico reage com ácido, formando sal e água. Belezinha? Então aqui, meus feras, nós temos o contexto dos óxidos básicos, certinho? É o primeiro tipo de óxidos que nós temos. Agora, na sequência, vamos para o segundo tipo, beleza? Óxidos ácidos. Completem aí o conceito. Óxidos ácidos são formados por ametais. Coloquem isso aqui. Ametais, beleza? Ametais. E por metais. Metais. Com NOx maior que mais 4. Metal que tem NOx maior que mais 4, quando se liga com oxigênio, forma óxido ácido. Ametal, quando se liga com oxigênio, também forma óxido ácido. Então, meus feras, os óxidos ácidos podem ser formados de duas maneiras, beleza? Repetindo para grudar legalzinho no juízo. Ametal com oxigênio, e a segunda maneira, quando a gente tem metais que possuem NOx maior que mais 4 ligados a oxigênio. Olhem esses três exemplos aqui, galera. Olhem esses três exemplos. SO3, o enxofre é ametal. Ametal com oxigênio, óxido ácido. Segundo exemplo, CO2, o carbono é ametal. Ametal com oxigênio, óxido ácido. Agora, galera, o cromo é metal. O cromo é metal. Vamos calcular o NOx dele aqui. Lembrem legalzinho comigo que o NOx do oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6. Para zerar menos 6, o NOx aqui do cromo, galera, é mais 6. Então, opa,
metais que possuem NOx maior que mais 4, quando se ligam com oxigênio, nós temos um óxido ácido. Belezinha? Então esse é o conceito, galera, de óxidos ácidos. Agora olhem as reações. Primeira delas, óxido ácido reage com água, produzindo ácido. É por isso, galera, que o nome do óxido é ácido, porque quando ele reage com água, ele forma ácido. Olhem aqui o exemplo: CO2 reagindo com água, formando ácido, o ácido carbônico, beleza? Então, primeira reação, galera, guarda legal: óxidos ácidos reagem com água, produzindo ácidos. Segunda reação, galera, óxido ácido é ácido. Se o óxido é ácido, então ele reage com base, produzindo sal e água. Óxido ácido reage com base, produzindo sal e água. Olhem o exemplo: o CO2 é um óxido ácido, reagindo com a base hidróxido de cálcio, produzindo sal, carbonato de cálcio e água. Beleza? Então, meus feras, grudando legal. Primeiro tipo, óxidos básicos. São formados por metais que têm NOx mais 1 ou mais 2 ligados ao oxigênio. São chamados de óxidos básicos porque reagem com água, produzindo bases, e possuem a capacidade de reagir com ácido, produzindo sal e água. Beleza? Segundo tipo, galera, óxidos ácidos são formados de duas maneiras: ametal com oxigênio, ou então metal que tem NOx maior que mais 4 ligado ao oxigênio. São chamados de óxidos ácidos porque possuem a capacidade de reagir com água, produzindo ácido. E como esses óxidos são ácidos, então reagem com base, produzindo sal e água. Belezinha aí, galera? Anotem, eu vou ficar esperando vocês aqui. Anotem para a gente continuar, beleza? Galera, continuando, agora nós temos uma informação importante acerca dos óxidos ácidos, beleza? Acompanha aí embaixo, galera. Diz assim: os óxidos ácidos são também chamados de anidridos de ácidos, pois são obtidos pela desidratação dos oxiácidos. Lembrando que oxiácidos são ácidos que possuem oxigênio. Então, galera, olha legalzinho aqui, beleza? Olhem legalzinho aqui. A gente pega um oxiácido, ácido que possui oxigênio, desidrata, retira água, e aí a gente obtém um óxido ácido, tá? Vou colocar dois exemplos aqui pra gente. Não copiem nada agora, beleza? Só prestem atenção legalzinho aqui comigo. Depois eu espero vocês copiar. Vamos para cá, galera. Primeiro exemplo, eu vou pegar aqui o H2CO3. H2CO3 é um ácido que possui oxigênio, ou seja, galera, é um oxiácido, tá? O nome dele é ácido carbônico. H2CO3, ácido carbônico. Agora, meus feras, vamos desidratar, vamos retirar a água, beleza? Vamos lá, vamos legalzinho comigo. Olhem só,
o ácido tem 2 hidrogênios, a água também tem 2 hidrogênios. Então eu vou cortar, galera, 2 hidrogênios com 2 hidrogênios. E aí os hidrogênios desaparecem. A água não tem carbono, não tem carbono. Então eu vou repetir o carbono, ok? E agora vamos subtrair os oxigênios. O ácido tem 3 oxigênios, a água tem 1. 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. Opa, galera! O CO2, ele foi obtido a partir da desidratação de um oxiácido. Então, galera, claro, ele é um óxido ácido, beleza? Mas os óxidos ácidos são também chamados de anidridos de ácidos, beleza? Galera, como o CO2 é obtido pela desidratação do ácido carbônico, então o CO2 ele também é chamado de anidrido carbônico. Anidrido carbônico. Então vamos com calma. Vou repetir para vocês entenderem legalzinho. Primeira coisa, os óxidos ácidos são também chamados de anidridos de ácidos. Por que os óxidos ácidos são também chamados de anidridos de ácidos? Porque eles podem ser obtidos a partir da desidratação de um oxiácido. Aqui, galera, pegamos o oxiácido, retiramos água e obtivemos o óxido ácido. Aí, para escrever o nome desse óxido ácido, a gente escreve a palavra anidrido e na sequência, galera, escreve o nome do ácido que o originou, ok? Um segundo exemplo, para a gente fixar bem legalzinho. Eu vou colocar aqui para a gente, galera, H2SO4 é o chamado ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Observem que ele tem oxigênio. Ele é um oxiácido. Então, quando a gente desidrata o oxiácido, a gente vai obter um óxido ácido. E meus feras, os óxidos ácidos são também chamados de anidridos de ácidos. Beleza? Lembrem que a palavra anidro significa sem água. Então, anidridos de ácidos são ácidos sem água. Beleza? Ácidos sem água. Voltando aqui para o exemplo. H2SO4, ácido sulfúrico. Vamos desidratá-lo. Aí, meus feras, eu vou cortar 2 hidrogênios com 2 hidrogênios. Vou repetir o enxofre. Agora vamos subtrair o oxigênio. 4 menos 1, 3. Beleza? 4 menos 1, 3. Galera,
O SO3 é um óxido ácido, também chamado de anidrido de ácido. Como ele veio do ácido sulfúrico, então ele pode ser chamado de anidrido sulfúrico. Beleza? Anidrido sulfúrico, o óxido ácido obtido pela desidratação do ácido sulfúrico. Só isso. Pega o ácido, desidrata, obtém o óxido ácido. O óxido ácido também é chamado de anidrido de ácido. Para escrever o nome do anidrido, escreve a palavra anidrido e o nome do ácido de onde ele foi obtido. Certinho, meus feras? Entenderam legalzinho isso aqui? Beleza. Então faz o seguinte, dê uma pausa, eu vou ficar esperando vocês aqui. Copiem para a gente ir para o terceiro tipo, beleza? Copia aí, galera, estou aqui esperando. Belezinha, belezinha, já copiaram, massa. Então vamos continuar, né? Meus feras, terceiro tipo, beleza? Terceiro tipo de óxidos que nós temos são os chamados óxidos anfóteros. Essa palavra anfótero eu comentei com vocês numa observação sobre o conceito ácido-base de Bronsted. A palavra anfótero significa caráter duplo. Então, óxidos anfóteros são óxidos que possuem caráter duplo, tá? Ora se comporta como óxido ácido, outra hora se comportam como óxido básico. Então, galera, os óxidos anfóteros têm esse caráter duplo, ora se comportando como se fosse um óxido ácido, outra hora se comportando como se fosse um óxido básico, tá? Destaquem no módulo de vocês, os óxidos anfóteros são formados por esses elementos aqui, beleza? São formados por esses elementos aqui, o arsênio, o antimônio, o alumínio, zinco, ferro, cromo, chumbo, estanho e manganês. Galera, quando vocês pegarem um óxido que apresenta um desses elementos aqui, esse óxido é classificado de óxido anfótero. Por exemplo, aqui nós temos o zinco, é um óxido anfótero. Aqui nós temos o cromo é um óxido anfótero. Aqui nós temos o chumbo, galera, o chumbo é um óxido anfótero. Então, repetindo, quando você pegar um óxido que apresente um desses elementos aqui, arsênio, antimônio, alumínio, zinco, ferro, cromo, chumbo, estanho ou manganês, esse óxido é classificado de óxido anfótero. Tem caráter duplo, beleza? Tem caráter duplo. Olhem aqui as reações, galera. As reações mostram esse caráter duplo dos óxidos anfóteros. Olhem legalzinho aqui comigo. Óxido anfótero tem a capacidade de reagir com ácido forte, produzindo sal e água. Olhem o exemplo. O óxido de zinco reagindo com ácido clorídrico, ácido forte, produzindo sal e água. Esse mesmo óxido anfótero
tem a capacidade de reagir com base forte, produzindo sal e água. Olhem o exemplo. O mesmo óxido de zinco, que possui a capacidade de reagir com ácido clorídrico, ele também tem a capacidade de reagir com o hidróxido de sódio. Beleza? Base forte, produzindo sal e água. Então, meus feras, os óxidos anfóteros possuem caráter duplo. Ora, se comportando como se fosse óxido ácido. Outra hora se comportando como se fosse óxido básico. Então, eles possuem a capacidade de reagir tanto com a capacidade de reagir tanto com ácido forte, como também com base forte. Belezinha? Então, meus feras, esse é o terceiro tipo de óxido que nós temos, os óxidos anfóteros, tá? Revisem essas informações aqui com muita atenção, beleza? Qualquer dúvida, volta o vídeo, assiste a explicação novamente, belezinha? Meus feras, destaquem para a gente continuar, tá certo? Certinho. Então, continuando, galera. Trabalhamos óxidos ácidos, óxidos básicos, óxidos anfóteros. Quarto tipo de óxidos, galera, óxidos neutros, também chamados de indiferentes, tá? Destaque aí no módulo, diz assim, galera, óxidos neutros ou indiferentes são óxidos que não reagem com ácidos, não reagem com bases e não reagem com água. É por isso que eles são chamados de neutros ou indiferentes, porque não reagem com água, não reagem com ácido e não reagem com base, tá? São apenas três. Destaquem aí os três, galera: CO, NO e N2O. Apenas esses três óxidos são classificados de neutros ou indiferentes. Vamos repetir para grudar legalzinho no juízo. Quais são os três óxidos neutros ou indiferentes? Vem legalzinho comigo. CO, NO e N2O. Beleza? Apenas esses três, tá? Vamos lá, galera. Quinto, óxidos duplos, também chamados de óxidos salinos, também chamados de óxidos mistos, tá? Meus feras, destaque aí no módulo conceito. São óxidos formados por dois outros óxidos, em que o metal apresenta NOx completa, variável, NOx variável. Então, os óxidos duplos, eles são formados por dois outros óxidos e apresentam metais que possuem NOx variáveis, tá bom? Agora, galera, prestem atenção aqui nesses dois exemplos, beleza? Nós temos o FeO se juntando com o Fe2O3 para produzir o óxido duplo Fe3O4. Segundo exemplo, o PbO2 se juntando com o PbO para formar o óxido duplo Pb3O4. Então, os óxidos duplos são chamados de óxidos duplos porque eles são formados a partir da união de dois outros óxidos, beleza? Aí vocês podem me perguntar assim: ô Alisson,
eu sou obrigado a saber quais são os dois óxidos que se unem para formar o duplo? Não, galera. A gente não é obrigado a saber os dois óxidos que vão se unir, não. Eu e você, nós somos obrigados o seguinte: nós somos obrigados a bater o olho aqui e saber que esse óxido é duplo. Nós somos obrigados a bater o olho aqui e saber que ele é duplo. E aí, galera, de coração, dica belezinha pra gente: os óxidos duplos são os mais fáceis de serem identificados. Sabe por quê? Porque os óxidos duplos sempre serão formados por um metal que vai apresentar o índice 3 ligado a oxigênio que vai estar com o índice 4. Então, quando você vê 3, 4, 3, 4, vai direto, é um óxido duplo. Olhem os exemplos: Fe3O4, Pb3O4. Então, galera, quando você vê um óxido apresentando 3 e 4, 3 e 4, não perca tempo, ele é um óxido duplo. Belezinha? Então aqui, galera, quinto tipo de óxido, tá? Vamos para o sexto tipo, beleza? Que são os peróxidos. O sexto tipo de óxidos nós chamamos de peróxidos. Acompanhe no módulo para a gente completar o conceito. Diz assim: peróxidos são óxidos que apresentam o ânion peróxido. Meus feras, o ânion peróxido é esse daqui. O ânion peróxido é esse daqui. O2 com uma carga total menos 2. Beleza? O2 com um NOx menos 2. Então, continuando. Peróxidos são óxidos que apresentam o ânion O2 com a carga total menos 2, o ânion peróxido. Neste ânion, o oxigênio possui NOx igual a menos 1. Completem aí, galera. Menos 1. Beleza? Nos peróxidos, o NOx do oxigênio é menos 1, tá? E eu vou explicar legalzinho isso daqui. Galera, observem que o ânion peróxido, ele é formado por 2 átomos de oxigênio. 2 átomos de oxigênio. A carga total é menos 2. Agora faça o seguinte: peguem a carga total, que é menos 2, e divida pelos 2 átomos de oxigênio. Meus feras, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1, beleza? Vai dar menos 1. Então, o ânion peróxido, ele é formado por 2 átomos de oxigênio. A carga total do ânion é menos 2. Por quê? Porque cada um dos 2 átomos de oxigênio, tem NOx menos 1. Então, menos 1 com menos 1, eu vou ter menos 2. Então, não confundam. Nos peróxidos, o NOx do oxigênio não é menos 2, não. O NOx de cada átomo de oxigênio nos peróxidos é menos 1.
Belezinha? Então, meus feras, sempre a nossa palavrinha boa. Sempre que você pegar um óxido e o NOx do oxigênio for -1, beleza? Então, meus feras, a gente vai ter um peróxido. Vamos aqui comigo para os exemplos, tá? Nós temos esses 4 exemplos aqui no módulo. Vamos calcular o NOx do oxigênio em cada um deles, beleza? Vem legalzinho aqui comigo. Galera, hidrogênio. Quando o hidrogênio se liga com oxigênio, o NOx dele é +1. Prestem bastante atenção. +1 vezes 2, +2. A soma dos NOx tem que dar 0. Então, meus feras, para zerar +2, a gente precisa de -2. Então, o NOx aqui do oxigênio é -1, porque -1 vezes 2 vai dar -2, beleza? Então, H2O2 é um peróxido. Abrindo aqui parênteses, galera, o H2O2, ele é chamado de peróxido de hidrogênio. É a famosa água oxigenada. Então, H2O2, peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada, tá bom? Continuando aqui, galera, segundo exemplo, o sódio é da família 1A, então o NOx é +1. Vamos lá, +1 vezes 2, +2. Para zerar +2, precisamos de -2. Então, o NOx aqui do oxigênio, galera, é -1, porque -1 vezes 2 vai dar -2, beleza? Se o NOx do oxigênio é -1, é um peróxido. Terceiro exemplo, o cálcio é da família 2A. 2A, o NOx é +2. Para zerar +2, precisamos de -2. Então, o NOx aqui do oxigênio é -1, porque -1 vezes 2 vai dar -2, beleza? E aí eu vou repetindo para ir grudando legalzinho no juízo. Se o NOx do oxigênio é -1, é peróxido, tá? Galera, quarto exemplo, prata. Lembrem que o NOx da prata é +1. +1 vezes 2, +2. Para zerar +2, precisamos de -2. Então, o NOx aqui do oxigênio é -1. -1 vezes 2, -2, e aí zera tudo, beleza? Então, meus feras, peróxidos são óxidos em que o NOx do oxigênio, é -1, belezinha? Agora, olhem as reações. Galera, os peróxidos sofrem duas reações. Primeira delas, peróxido reage com água, produzindo base e água oxigenada. Aqui nós temos o exemplo: peróxido de sódio reagindo com água, produzindo a base hidróxido de sódio e água oxigenada. Segunda reação dos peróxidos: peróxido reage com ácido, produzindo sal e água oxigenada. Olhem o exemplo:
peróxido de sódio reagindo com ácido clorídrico, produzindo sal, cloreto de sódio e água oxigenada, tá bom? Agora eu vou dar uma dica para vocês, galera, uma dica. Não se preocupem muito com as reações, não. Não se preocupem muito com as reações, não. Se preocupem em identificar o tipo de óxido. Saber quando é básico, quando é ácido, quando é anfótero, quando é neutro, quando é duplo, quando é peróxido. Se preocupem com a identificação, beleza? E não com a reação, tá certo? Belezinha? Então, meus feras, sexto tipo de óxido que temos são os peróxidos. Certinho, galera?